Investir não é para qualquer um, eu discordo. Mas uma coisa que eu vejo que não é costume de todo mundo é o costume de aprender. E o que isso tem a ver com investir? Bom, o maior erro que todo iniciante comete quando vai investir em alguma coisa, quando vai começar a investir na sua vida, provavelmente é ir com muita sede ao pote, já querer ficar rico no primeiro investimento. E com isso ele está pulando um monte de etapa que ele podia ter feito antes para não cometer esse erro. E por ir com muita sede ao pote no começo, ele vai e acaba perdendo tudo que ele tem. Se você já perdeu dinheiro tentando investir, ou conhece alguém que já perdeu dinheiro tentando investir e desistiu de investir, saiba que essa é uma situação muito comum. Pessoas começarem a tentar investir e perder o dinheiro e sair fora. Só que tem um porquê nisso. Imagina que para você começar a investir o seu dinheiro, existe 4 degraus de uma escada. Degraus aos quais você não pode pular do zero pro terceiro. E muita gente faz isso, mas não pode, porque senão você não vai adquirir experiência nenhuma nos outros degraus e assim você vai perder seu dinheiro quando chegar no terceiro ou no quarto. Então vamos lá, qual que é o primeiro degrau do investimento? Tirando uma educação financeira. Eu tenho um vídeo aqui sobre educação financeira, eu vou te passar ele aqui. Mas tirando essa parte da educação financeira, você começou a investir, beleza. Você começa por onde? Pela renda fixa. É uma coisa muito fácil de entender, muito fácil. É simples de aplicar e de fazer e você não tem surpresa no final. Mas a lucratividade é mais baixa do que a renda variável. Só que assim, como eu disse antes, fora daqui tem a educação financeira. Com a educação financeira tem o você aprender a guardar dinheiro. Então, o primeiro investimento que toda pessoa tem que ter de verdade é você guardar dinheiro. Simplesmente ter o dinheiro guardado, parado. Aí depois que você tiver um dinheiro lá guardado, parado, um dinheiro para emergência, se acontecer alguma coisa, o ideal é você guardar mais ou menos 6 meses de despesa ou de aluguel, depende do que você paga, você vai para renda fixa. E na renda fixa tem um monte de investimento que você pode aprender para entrar no mundo dos investimentos, entendeu? E entrando no mundo dos investimentos, você ganha experiência, você começa a entender como funciona de verdade, o que é um investimento e como investir. E para você investir aqui na renda fixa, tem tesouro direto, nos quais tem 3 tipos de tesouro direto, tem CDB, LCI e LCA. E tem aquela, o risco é baixo. E se o risco é baixo, é renda fixa, você vai ter uma renda ali, entendeu? Mas ainda é um investimento e pode acontecer de você não sair exatamente com o lucro que você esperava, mas ainda é o mais seguro entre todos. Depois de você dominar tudo sobre renda fixa, saber o que é CDB, saber como funciona, saber o que é LCI, LCA, saber o que é o tesouro direto, como funciona e tudo mais, ganhou uma experiência aqui, você pode subir de nível. E no segundo nível, o que tem? A renda variável. Mas aqui você tem que prestar muita atenção, procurar conhecimento demais. A diferença da renda variável para a renda fixa é que na renda variável você tem muito mais lucro nas suas operações, mas você também tem muito mais risco nas suas operações. Então é sempre uma corda de 2 lados, que puxa para os 2 lados. E dentro da renda variável tem o que? Tem moeda, troca de moeda, tem ações, tem fundos de investimentos, que são uma boa opção, talvez seja o mais seguro entre tudo daqui. Mas tem ações, tem fundos de investimentos, tem troca de moeda, tem moeda virtual, tem commodities que são ouro, prata, platina, tudo mais disso aí. Só que aqui você precisa de uma análise mais profunda, você precisa saber mais o que você está fazendo. Porque o risco de você perder dinheiro, como eu disse aqui, é maior do que da renda fixa. O seu dinheiro não vai simplesmente só entrar. Ah, ele está mostrando que no mês passado teve 10% de aumento. Quanto que vai ter esse mês? Vai ter 15%. Então eu vou colocar... Aí vai e não tem esse aumento, tem uma queda. Essa é a renda variável. Você tem que pensar em tudo isso. Só que, como eu falei, existem alguns fundos nos quais o risco é menor, mas você ainda tem que se atentar. Mas o risco é menor por quê? Porque os fundos são formados de um aglomerado de empresas que estejam em alta ou que estejam sempre em alta. Existe o fundo das 500 mais empresas dos Estados Unidos, ou seja, das 500 primeiras dos Estados Unidos. Então, as empresas dali mais crescem do que diminui, entendeu? Do que cai. Então, possivelmente seja a melhor opção em algum investimento de renda variável. Isso para você começar, se você não tem alguma experiência, não sabe direito o que está fazendo ainda. Aí para você começar talvez seja uma opção você comprar uma participação num fundo de investimento. E tem uma outra opção também na renda variável, que eu diria como se fosse o terceiro degrau da sua jornada investidora, que são os fundos imobiliários. Estão ficando famosos hoje em dia, porque comprando uma participação em um fundo imobiliário, o que você está comprando são partes de imóveis fixos, de prédios, de imóveis fixos como shoppings,
coisas muito grandes assim. E para comprar isso você pode gastar muito pouco dinheiro. E nesses fundos imobiliários tem uma vantagem perante a renda variável como ações. Que são o quê? A vantagem dele é que não existe muita alteração no preço. A alteração não é tão forte quanto é em ações. Então você pode ficar um pouco mais sossegado tendo em sua carteira um fundo imobiliário. Entendeu? Mas mesmo assim você precisa escolher muito bem, porque qualquer coisa pode acontecer no mundo, né? Então você só compre alguma coisa, só faça alguma coisa se você realmente souber o que está fazendo. E se você por um acaso já estiver nesse terceiro passo, tendo passado pelos outros dois, porque sem passar você cai aqui, você talvez dê de cara com algum muro ou com alguma barreira muito grande, e você sabe do que eu estou falando, perder dinheiro. Então se você já está aqui, mas sabe o que está fazendo, você já tem a plena segurança, com certeza, e já pode montar uma carteira diversificada, ou até já tem uma carteira diversificada. Mas se você tá aqui, comprei fundo imobiliário porque o cara do YouTube me disse. Talvez o cara do YouTube saiba o que está fazendo. E talvez você não saiba, mas ele sabe que alguma coisa pode acontecer ou não. Então é um pouco de irresponsabilidade ele te falar isso sem ele te ensinar tudo. Então simplesmente pesquise muito antes de seguir alguma dica de alguém. Tem uma história que é de um livro que eu li que chama Memórias de um Operador da Bolsa. Que é o seguinte, é a história de um cara que operava na Bolsa de Valores numa época muito antiga, 100 anos atrás, nem isso, acho que mais. Ele operava na Bolsa de Valores e era muito especulativo esse mercado, só que não tinha tecnologia nenhuma para você acompanhar as cotações. A única tecnologia que tinha era uma fita que era sempre imprimida com as últimas cotações. A partir dessa fita, as pessoas ou compravam ou vendiam. E tem uma história nesse livro que é o seguinte: existia um cara que era um investidor muito grande. Aonde ele botava o dedo dele, pode ter certeza que ia entrar bastante dinheiro. Ou seja, ia movimentar muito o mercado. Se ele comprasse, ia movimentar para cima. Se ele vendesse, ia movimentar para baixo. Aí tinha o protagonista do livro, que é uma pessoa que existiu mesmo, e tinha um amigo dele. Aí o amigo dele obteve acesso a uma informação sobre o cara muito grande. Ele falou: olha, o cara tá entrando, tá comprando de todo mundo, tá comprando, ele tá com muito dinheiro, tá entrando e o mercado vai subindo conforme ele quer. Aí o nosso protagonista falou assim: beleza, manda vender 10 ações da minha. Aí o cara falou: ué, vender? Por que vender? Eu falei que ele tá entrando, ele tá comprando. Por que você vai vender? Você vai ir contra ele? Qual que é a sua ideia? Aí ele falou: não, manda lá vender. Ele foi e mandou vender. Esse amigo dele era também o corretor dele. Ele vendeu, na hora que ele vendeu, foi liquidado. Compraram tudo. Ele falou: beleza, o protagonista. Aí o protagonista falou: beleza, agora manda vender mais 20. Foi lá, mandou vender mais 20. Falou: esse cara é louco. O outro tá comprando tudo e ele tá vendendo tudo. Ele vai contra o mercado, ele tá louco. Aí ele foi, vendeu, e ele foi, mandou vender e vendeu 20. Aí ele aqui de novo falou: beleza, manda vender mais 50. Aí ele falou: putz, esse cara é retardado, vai ficar perdendo dinheiro à toa. Foi lá, mandou vender 50, acabou. Aí quando ele vendeu, foi liquidado também. Comprou todas, alguém comprou todas. Não tinha como saber quem era. E depois disso aconteceu o quê? O amigo dele foi perguntar pro protagonista o porquê que ele tinha vendido, sendo que o cara tá comprando tudo. Ele ainda não tinha notado. A ideia dele foi o quê? Primeiro, ele virou e falou: olha, a minha análise funciona desse jeito. Eu não vou pela ideia de todo mundo que vem aqui e me dá uma dica de investimento. Aí ele ainda falou: com todo respeito a você, você é meu amigo, mas aqui na minha sala vem muita gente falando a mesma coisa, que tal gente tá comprando, tal gente tá vendendo, e eu preciso tirar a prova disso. Eu coloquei todas as minhas ações para vender, porque se eu colocasse para vender e alguém comprasse em grande quantidade, eu saberia que ele tá entrando e quer comprar muita coisa mesmo. Então, de agora para frente, eu começo a comprar junto com ele, entendeu? Moral da história: ele sempre quis fazer uma análise dele. Foi por isso que ele ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores. Tudo bem que ele faliu 3 vezes na Bolsa de Valores, mas ele ganhou muito dinheiro com isso. E esse era o ponto, que ele tinha uma própria análise e ele não ia pela cabeça dos outros. E é isso, invista com a sua cabeça e não com a dos outros, por mais que o palpite seja quente. Agora que você sabe os 4 passos, na verdade eu acho que eu já falei 3 se eu não me engano, o 4º passo é você montar uma carteira diversificada de investimentos. Para você não ficar sempre na mesma, para você não ter só uma rentabilidade de uma coisa só, porque às vezes uma rentabilidade, entre aspas mesmo, de uma coisa só pode te trazer prejuízo. E se você tiver uma carteira variada, as outras podem te dar lucro. E assim você pode equilibrar sempre o seu ganho, se manter sempre no verde. Então quanto mais variada for a sua carteira, desde que você saiba o que está fazendo, é bom. Justamente por isso, você consegue manter um equilíbrio nos seus investimentos. E como eu disse, o maior erro que você pode cometer na Bolsa de Valores, além de se omitir de informações e de conhecimento, é você querer pular etapas.
e você só pula etapa se você se omite de informações e de conhecimentos. Então, antes de qualquer coisa, busque conhecimento, busque informações verdadeiras, confiáveis e reais, para depois você começar em alguma etapa. E não assuma riscos desnecessários quando você vai investir. Você não precisa comprar aquela ação porque o cara do YouTube falou que aquela ação vai subir muito e tá dando dinheiro para ele. Porque vai saber desde quando ele tá comprado. E outra, existem várias circunstâncias que fazem aquele dinheiro entrar para ele. Então não é, ele entrou, ele ganhou dinheiro, que eu vou entrar e vou ganhar dinheiro ao mesmo tempo que ele. Cara, pode acontecer, mas saiba o que você está fazendo, nunca vá com os outros. Porque no final, a responsabilidade é sua e não do outro. Se você resolver seguir um outro, além da responsabilidade, você vai ter o peso na consciência, porque talvez você vai pensar em seguir o seu. Só que se você seguir um outro, você vai ficar com esse peso na consciência porque você não seguiu o seu. Então sempre siga a sua consciência, só que saiba o que está fazendo. Não invista, não coloque seu dinheiro, não coloque seu tesouro, seu patrimônio em uma coisa que você não viu fundamento naquilo. O único fundamento que você viu é que outra pessoa ganhou dinheiro. Pessoas ganham muito dinheiro em muitas coisas a todos os momentos da vida. E do dia, e a cada minuto tem mais um cara ganhando, formando R$1 milhão, ou 2, 3, 4, fazendo 1 milhão em um dia. E não é por isso que você tem que seguir esses caras cegamente. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu sou o não muito famoso Gabriel. Esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil e tamo junto.